Muito bem, boa tarde a todos. Iniciando o comentário de fechamento desta quarta-feira, dia 9 do 9 de 2015. Com vocês, Fábio Figueiredo, Vlad, como a maior parte das pessoas da internet me conhece. Trago para vocês as movimentações do mercado, as atualizações dos modelos operados aqui pela equipe e em seguida eu inicio interação com os participantes que assistem nosso vídeo ao vivo. Para isso, o chat que fica logo abaixo é a ferramenta. Quem acompanha a gravação e quiser nos enviar uma mensagem através do próprio YouTube ou no fórum do site Leandro Stormer. Ok? Então, começo pela atualização do dia. Banrisul, venda que estava em aberto, acionou o stop gain em R$ 7,19. Essa venda tinha sido aberta aqui no dia 1º do 9, ok? E em seguida atingiu a realização parcial. A partir disso a gente traz um stop a cada nova máxima. Hoje o mercado superou aquela máxima, então trade encerrado com lucro. Ok? Além de Banrisul, nós temos também um movimento a ser avaliado em Marfrig, né? A Marfrig é uma compra que nós temos, duas posições inclusive, compra do dia 26, compra do dia 28. Hoje o mercado ficou a menos de 1% de distância da nossa realização parcial projetada, e isso faz com que a gente atualize um stop. Afinal de contas, hoje o mercado está deixando um candle vendedor potente, né? Um engolfo de baixa que engolfa não só o candle de ontem, mas os últimos 3 pregões. Com isso, a gente traz um stop para a mínima de hoje. Tá? E qualquer movimento mais abrupto de queda nos tira do trade em 6,45. Né? Lembrando que o preço médio da posição está em 6,52. Então seria um risco aqui diminuído, né? De 1% com duas posições. Tá? Levando em consideração que a posição atual teria um risco de 7%. Então, praticamente quase 20%, né? Em relação ao risco inicial. Do risco inicial, melhor dizendo. Então, Marfrig, atualizamos um stop para a mínima de hoje. E assim, caso o mercado siga em queda, encerramos a posição antes do stop inicial. Dentro do método Stormer, a posição que está em aberto é a Ciel 3. Né? E a Ciel tocou a máxima aí dos dois últimos pregões. Foi outro papel que teve atualização. Né? Stop gain em 37,89. A gente pode avaliar um novo papel. Né? O Storm tinha me deixado aqui alguns ativos para avaliar, mas a maior parte deles desconfigurou. Né? Ele não me deixou nenhum trade oficial. Com isso, a gente pode montar a posição aqui na Ambev. Né? Ambev, vários papéis estão na lista hoje, mas a Ambev acaba sendo um papel mais forte, né? Sobe do ano. Sobe 17% no ano. Então, isso pelo FR2 seria um papel operável. A FR2 está abaixo de 30. A Ambev é um papel da lista. Então, compensando a saída de Ciel hoje no lucro, entramos em Ambev. Tá? Os dados são os seguintes, como não foi passado em texto, a gente pode colocar agora aqui para o pessoal. Então, Ambev, né? Compra por IFR2 a 19,15, stop 5% abaixo, é o stop usual do modelo, né? Então, 19,15, 19,15, stop em 18,19 e o alvo móvel nas últimas duas máximas. Então o alvo ficaria em 20,18, né? Esse que é o indicador das últimas duas máximas, tá? Então tá aí o trade de Ambev. Tá? Já passado em texto pro pessoal. Deixa eu só atualizar aqui porque o meu, pelo que eu pude ver, o
que eu estava escrevendo aqui não foi pro pessoal, mas que estranho. Deixa eu abrir novamente aqui a ferramenta. Bom, enquanto eu atualizo aqui, essas são as movimentações do dia, né? Então, stop gain para FR2 em Ciel, a posição vai para Ambev. Dentro do método Leandro, atualizamos o stop para a mínima de hoje e fechamento no lucro de Banrisul. Hoje o mercado apresentou um movimento bastante arredio, né? O Ibovespa, que chegou a estar trabalhando com uma alta aí de 2,5%, devolveu todo esse movimento inicial após se aproximar da resistência aqui na faixa dos 48 mil pontos. Na realidade, a máxima tocada foi em 47.700. É verdade, em texto acabou não indo, né? Então, Ambev, deixa eu postar de novo. Por rompimento. Deixa eu postar de novo aqui o trade da Ambev, senão o pessoal me cobra. Então, a 19,15, stop 18,19 e alvo nas últimas duas máximas, que está em 20,18. Tá aí. Agora sim. Tá? Feito. Voltando ao Ibov, o mercado encontrou resistência, o rompimento aqui dos 47.705 seria um sinal bastante positivo, né? Seria um pivô de alta que ainda não está acionado, é importante colocar isso. Né? Já há sinais aqui de que esse movimento deve acontecer, afinal de contas o FR já rompeu sua LTB, isso sinaliza que a LTB dos preços também deve ser rompida. Tá? E agora a conduta é aguardar. Né? Saliento que não houve a mudança de tendência ainda do Ibov. Né? As médias seguem viradas para baixo. O máximo que o trader teve aqui foi sinais para fechamento de hedge. Né? Dos sinais que foram dados lá em julho ainda, dentro daquela movimentação que a gente ensina no curso. No intraday, a gente teve o índice futuro fazendo uma movimentação bastante curiosa, né? O mercado abriu em gap de alta, formou aqui o que nós chamamos de primeiro movimento, acionou o trade no candle das 10h45, estopou às 11h45. Né? Esse sinal aqui, para quem é mais agressivo, pode ser assumido para fechamento de gap. O mercado chegou a fazer um movimento nesse sentido. Não é um sinal que a gente opera de maneira mais objetiva. O sinal que acabou sendo utilizado foi o de rompimento da linha d'água. Esse é o setup 2, que foi acionado então às 15h30. O mercado não evoluiu, tá? Alguns pontinhos aí a favor, mas provavelmente deve sair próximo ao ponto de entrada. Né? Afinal de contas, agora a partir das 5 o índice diminui bastante a volatilidade e os seus movimentos, e a liquidez também. É importante colocar que o índice futuro tinha rompido, né, um triângulo simétrico na abertura, mas desconfigurou esse rompimento voltando para dentro dele. Então essa figura aqui que a gente acompanhava deixa de ser agora uma figura mais relevante, né? O índice parece que vai respeitando aí agora um canalzinho de alta, e a linha de referência aqui desse canal é o objetivo para amanhã. Só um momentinho. Ok. Perfeito. O dólar. Então temos aí o dólar corrigindo no dia de hoje, caindo 0,58%, ainda dentro de tendência de alta. No gráfico diário, após ter tocado a linha de referência do canal de alta que foi rompido mês passado, vai corrigindo lateralmente. Tá? Não há sinais de mudança de tendência. O dólar segue firme e forte. A expectativa segue altista. Tá? No intraday, o dólar futuro abriu em gap de baixa, formou aqui o tal do primeiro movimento. O sinal foi dado. O mercado chegou a se aproximar da RP. Quem opera com média móvel de 9 chegou a sair um pouquinho antes.
Quem opera dentro do modelo oficial, que a gente segue, ainda está dentro, né? A partir de 10,500 a tentativa é sair no ponto de entrada. Vamos ver se o mercado vai dar o stop com meia posição ou se o trade será encerrado no ponto de entrada. Então tá aí o dólar. No intraday, um pregão mais difícil, mais complexo no dia de hoje. Commodities. Então trago aqui o movimento do milho, né? O CCMU que vence agora no meio do mês, na próxima semana. Novas posições já podem ser feitas no contrato X. Vamos focar a avaliação aqui no X, então acho que fica melhor, né? No contrato X, quem tem posição aberta no segue com posição aberta. O próximo sinal de entrada que acontecer já pode ser feito no X. Eu não rolo simplesmente, por exemplo, se hoje o U estivesse vencendo, eu não simplesmente compraria o X. Eu aguardaria um sinal mínimo de entrada, um Dave Landry, um ponto contínuo ou uma nova virada da média móvel de 9 seria o ideal. Tá? Milho ontem marcou um topo no diário, mas hoje já volta a apontar para cima, demonstrando então bastante força. A última correção foi aguda, a gente deve ter agora uma correção mais lateral. O boi apresentou uma queda que chama atenção, né? O mercado acabou segurando aqui na LTB, que pela leitura do FR devia ter sido rompida, né? Deve ser rompida em algum momento. Quem opera com média móvel de 9 teve o sinal aí hoje para fechar a posição que foi dada aqui no dia 1º, é encerrada. Então esse leve movimento de alta aí pagou os custos da operação, né? A leitura técnica ainda é altista, mas a média, que é um dos sistemas utilizados pela gente para montar a posição, já indica saída. Tá? Lembrando que no boi eu particularmente não viro a mão, não opero na venda. Certo? Seguindo, o café para cumprir tabela, de lado, sem nenhum movimento, né? Fechando aí no 0 a 0, sem nenhum sinal mais relevante. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha agora no contrato futuro de juro. A gente teve o juro futuro, assim como o dólar, tocando a linha de referência do canal de alta. Na realidade, aqui, quanto o dólar era no canal de alta duplicado, esse aqui é o canal de alta normal. E também aqui houve o teste da extensão de 100% da congestão que o mercado trabalhou por 3 meses. A expectativa é de alguma correção, mas o mercado está demonstrando força, né? Com isso, a expectativa que brota a partir desse cenário é de uma movimentação mais lateral. O Dow Jones, após ter tocado o topinho anterior, assim como o Ibovespa, corrigiu. O viés ainda é baixista, tendência ainda de baixa. A reversão dela só acontece com o candle rompendo os 16.685, onde teríamos um pivô de alta, coisa que no momento está longe de acontecer. Destaques do pregão. Começo então colocando a situação aqui de BRAP, da própria Vale, tanto Vale 3 quanto a Vale 5. Os ativos aí encontraram uma zona de resistência, oferecem um ponto mais, principalmente a Vale 5, né, oferece um ponto mais tranquilo para lançamento coberto. O papel se movimentou bem aí nas últimas 2 semanas, encontra uma zona de resistência, expectativa tanto pela leitura da resistência quanto pela visão da simetria é de algum movimento de queda, né, espelhando essas últimas pernas aqui. Tá? Levando em consideração simetria mais afastada, não me espanta o mercado fazer uma espécie de ombro, cabeça a ombro, né? Mas ainda é cedo para projetar esse cenário. Eu gosto de Vale 5, aonde a zona aqui dos 19,80, perdão, foi uma zona limpa de suporte, que o mercado perdeu, virou resistência, agora é resistência de novo. Pela simetria, também brota a expectativa de alguma correção. Brasil Foods apresentou uma queda interessante. Para a volatilidade do papel, é uma queda até relevante, né? Queda de 1,5 para a volatilidade de 20. Após ter tocado a zona de 72, o rompimento desse 72, que agora é marcado com mais consistência, como resistência, o rompimento desse ponto oferece então uma entrada. Vamos observar esse papel para os próximos períodos. Braskem também encontrou uma zona de resistência, tanto a máxima do ano quanto uma LTB. Eu estou viajando, não tem LTB coisa nenhuma, só tem a máxima do ano ali servindo como resistência. Tá?
expectativa seria de alguma correção. Se tivermos uma movimentação lateral e posterior rompimento aqui dos 15,60, 15,70, ótimo sinal. Tá? Lembrando que a última correção foi aguda, agora a expectativa seria uma correção lateral. Gerdau e as siderúrgicas, o GGBR também encontrou aqui uma zona de resistência, cumpriu a expectativa traçada já pela simetria. Agora, o movimento de queda até a faixa dos 5,50 é plausível. A própria Usiminas também vai deixando um candle vendedor na proximidade do fundo anterior. Já respondendo aqui o Photon, né? O papel vai deixando um candle vendedor na zona dos 13,75. Não vejo uma venda porque o mercado já rompeu a média móvel de 21 períodos. Então as médias tanto de 9 quanto de 21 tendem a segurar os preços caso esse candle de venda seja acionado. E a CSNA3, assim como o Gerdau, também tem um movimento simétrico bem limpo aqui, que jogaria o mercado para a faixa dos 13,80. Essa aqui seria a simetria mais afastada da CSN, né? Então o setor parece estar desenhando um ombro cabeça a ombro, né? CSN, Gerdau, vale a pena observar nos próximos períodos. A Gol é um outro ativo que deixa um candle vendedor, embora ontem acionou um padrão aqui de reversão, que é o fundo duplo, né? Abriu a simetria em W. Hoje ameaça negar esse sinal, mas não perdeu a mínima de ontem. Então, por enquanto, sendo bastante cético, né? A expectativa ainda seria, não está invalidado o sinal de ontem, mas a confiabilidade diminui bastante, porque hoje o mercado deixou um sinal de venda, né? Em cima aí da média móvel de 21 períodos, em cima do topinho anterior. Smiles, forte queda, queda aí de quase 6%. O papel volta a sugerir o teste aqui dos 42,90. Ativo que trabalhou dentro de um canal de alta por 2 anos, rompeu para baixo esse canal e agora naquela mesma zona aqui dos 42, 42,80 temos a linha de referência desse canal passando. Tá? Então vamos ver o que o mercado nos apronta aí em cima daquele patamar. E para fechar, a Petrobras hoje apresentou uma queda relevante, 2,9%, aponta para a busca do suporte 8,25, abaixo disso o mercado deve voltar para a mínima do ano. Tá? O sinal positivo aqui em Petro 4 é o rompimento dos 9,45, onde teríamos um pivô de alta. A Petro 3, a leitura é a mesma, né? O rompimento aqui dos 10,90 seria um sinal de entrada. Ok? Essas foram as movimentações. Lembro que hoje às 19h30 teremos chat sobre a abordagem apresentada no curso de profissionais liberais pelo Stormer. Ele falará como é que funciona esse método, né? Qual é os sinais utilizados para a escolha aí de boas empresas e como essas boas empresas oferecem sinais de entrada ao longo do tempo. O pessoal que está cadastrado na nossa lista, tá, vai receber por e-mail essa informação para o acesso ao Hangout mais tarde. Muito bem. Então começo aqui a responder. Começo pela pergunta do Wellington. Pergunta que não quer calar, Vlad. Marfrig, não dá para ficar mais feia? Quando penso que tudo foi, ela cai ainda mais. Nunca vi. Me fala qual vai ser a postura. A gente já falou, Wellington. Acho que você tinha perguntado antes de a gente comentar, né? Mas tudo bem. A Marfrig, então, de fato, papel que incomodou, né? Nenhum momento deixou um sinal consistente de que ia em busca da RP, acabou deixando sinais de dúvida aí, já vinha sinalizando uma dificuldade de seguir em alta. E hoje deixa um candle de reversão, né, que engolfa os últimos 3 pregões com volume acima da média, e isso faz com que a gente atualize o nosso stop, traga para a mínima de hoje. Eu vejo isso como lucro, se o mercado stopar esse trade, porque o stop original estava abaixo dos 5,75, né? Então, um trade inicial, considerando duas posições que tinham risco de 80 centavos ser finalizado com 10 centavos, eu considero isso como lucro. Mas vamos ver amanhã. Amanhã o mercado pode acordar otimista e ir em busca da RP. E essa conduta não interferiu em nada. Vamos ver.
O Diógenes, Vlad, esse plano de trade do método Stormer no FR2 só vale nas compras, não faz quando chega acima de 70 para entrarmos nas vendas? Diógenes, não. Pelos testes que foram feitos, poucos papéis oferecem sinais confiáveis e consistentes para operar na venda. Tá? O Ney pede se ainda dá para fazer inscrição na palestra. Ney, envia um e-mail para atendimento@leandrostormer.com que a equipe dá um jeito de te encaminhar o e-mail com o link para acessar. Lembrando que não vai ficar gravado, tá? Não será disponibilizada a gravação. BBSC3, qual seria o próximo suporte, diz o palmeirense. BBSC3 ontem consolidou, né, a perda aqui da mínima dos últimos meses, tá? Hoje perdeu a mínima daquele candle mais convicto, abre espaço para a busca dos próximos suportes. Qual seria o próximo suporte? Bom, olhando para o nosso lado esquerdo, a gente pode observar aqui um suporte relevante mesmo somente lá na faixa dos 21,50 palmeirense, que é o fundo do ano de 2014, a mínima do ano passado. É lá que eu vejo suporte para esse papel. Esse papel já parece ter finalizado aqui 5 ondas, né? De prazo mais longo. E agora estaria então dentro da correção ABC, né? Então 1, 2, 3, 4 e aqui teria sido a 5, meio truncada, né? Difícil de ver essa 5, mas aparentemente é isso que o mercado fez. Já acabei de comentar, Eduardo, sobre o BBSC3. Só um pouquinho. Perfeito. O GPA, tendência de alta fazendo um pullback, tem ponto de entrada na compra? Vamos dar uma olhada. Então o GPA de fato mudou a tendência de uma maneira mais objetiva de ver, né? Já teria feito o zigue-zague ascendente, que é um pivôzinho de alta. Porém, esse pivô de alta não foi corroborado pela virada da média, Luciano. Perceba que a média ficou virada para baixo. Então isso aumenta a chance desse pivô aqui ter sido uma mera correção ABC. Hoje o mercado deixa um sinal de venda em cima de uma zona de resistência, tanto topo anterior quanto fundos anteriores aqui na zona dos 65. Apesar de a gente ter um pivô de alta desenhado, eu vejo isso como uma correção ABC, como eu já disse, e esse candle para mim é um sinal de venda. Tá? Um cara mais ousado já aluga e vende hoje, um cara um pouquinho mais conservador espera a perda da mínima de hoje para fazer essa venda. Então eu não vejo compra nesse papel, muito pelo contrário, eu vejo short. Ok? Goal, apesar do quarto candle vermelho, segue subindo e com perspectiva positiva. Itaú também deve seguir em alta, certo? Olha, o cenário não está tão claro assim, tá? O que me chama mais atenção na Goal é que ela está um pouco atrasada em relação à Gerdau. E atenção, não existe oportunidade para operação de long e short, tá? Apesar de ser ações das mesmas empresas, não é ousado montar operação nesse par. Não há relação estatística, por incrível que pareça. Tá? E a tua leitura aqui em Goal está correta. Tá? Ela não encontrou ainda a resistência equivalente, enquanto a GBR aqui já tocou, né? Aqui em 6,50. Ou seja, Goal ainda teria espaço para seguir em alta até aquele ponto. Não completou a sua trajetória assimétrica. Já a YouTube, eu não vejo um cenário tão limpo assim no gráfico diário para trade. Né? O papel parece estar montando um triângulo simétrico. Acontece aí uma figura de afunilamento, né? Que é horrível trabalhar dentro de figura de afunilamento. Certo? Não vejo um cenário tão limpo aqui para acreditar que ela de fato fez um fundo. O máximo que eu poderia utilizar para corroborar essa informação é o mercado semana retrasada deixou um candle comprador em cima de topos anteriores, né, topos históricos anteriores em cima de uma LTA. Deixou aqui um candle
comprador. Semana passada deixou um candle pequeno dentro daquele candle comprador, ou seja, um arame, e essa semana a máxima foi superada. Então aqui pelo semanal houve ponto de entrada, eu tenho certeza que o Stormer vai abordar a YouTube dentro da ótica do modelo de profissionais liberais. Inclusive a gente colocou como destaque, né, entre aspas, no visão desse mês, o movimento do papel. Aqui. Então aqui esse aqui é o visão do referente ao mês de agosto. Todos estão convidados a ler. Está ali no nosso site. E aqui eu fiz até uma descrição aqui em relação a dados fundamentalistas, tanto de Itaú quanto Itaúsa, e até mesmo da relação estatística dentro dos papéis. Então dá uma lidinha ali no visão, pode ser útil para você. Ok? Como é que está o meu tempo? Ok, ainda dá para responder mais algumas questões. O Rodrigues questionou sobre a DIR 3 direcional. Se vale uma entrada, não vejo entrada. Primeiro porque esse papel está em tendência de baixa, corrigindo lateralmente dentro dessa tendência. Candle que venha fechar abaixo da mínima dessa congestão é sinal de entrada. Tá? Mas é um papel difícil de ser trabalhado. Né? Perceba que o mercado perde fundo, fica de lado. Aí perde fundo e fica de lado. Não é um papel tão simples. Pelo menos as últimas vezes que o papel perdeu fundo não fez um movimento direcional. Não tem liquidez de aluguel, né? Então dificulta também procurar por operações de venda. Então, tendência de baixa. Vou comprar só se estivesse muito afastado da média, mas no diário está tão afastado da média. O mercado está na média, né? Está em cima da média. Então, realmente não vejo nada se fazer nesse papel. Gostaria de vender, mas não tem aluguel, né? Muito bem. Então, com essas questões com essas questões respondidas, eu encerro o nosso chat. Mercado fechando com candle vendedor. Pode trazer alguma movimentação mais negativa para os próximos períodos. Suporte imediato fica aqui no fundinho prévio em 45.475 pontos. O day trade no dólar segue aberto, né? Vamos ver como é que ele se comporta. Tem mais meia hora aí de vida, mas provavelmente deve sair no stop, né? Legal. Deixa um abraço a todos. Bom descanso. Amanhã a gente volta a conversar. Valeu!